Oi pessoal, tô aqui fazendo mais um vídeo para tentar discutir com vocês um ponto que foi bastante discutido na última semana. É um artigo da CLT que eu posso dizer que quase nunca é usado, por isso ele fica ali meio esquecido, porque é difícil ver a sua aplicação na vida prática. Mas depois que o presidente da República fez umas declarações públicas sobre a aplicabilidade desse artigo, muito ficou sendo discutido entre os empresários, entre empregados, advogados, professores, mundo jurídico, acerca da aplicabilidade desse artigo no momento atual que estamos vivendo. É o artigo 486 da CLT, que fala sobre a responsabilidade trabalhista nas indenizações decorrentes das demissões acontecidas nesse período. Então eu vou colocar rapidinho o vídeo do presidente da República, caso alguém não tenha visto, para a gente conseguir contextualizar essa história. Tem um artigo, pessoal da imprensa, tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc., que foi obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador e o prefeito, tá ok? Outra coisa, presidente. Gente, esse foi o vídeo da entrevista do presidente da República. Ele faz menção a um artigo da CLT. Esse artigo existe, continua valendo. A gente sabe que tem alguns artigos da CLT que são anteriores à Constituição de 88 e não foram recepcionados, mas esse artigo específico ele foi recepcionado e continua valendo. Eu vou colocar na tela esse artigo para a gente fazer a leitura e depois a gente volta para discutir a aplicação dele ou não nesses tempos atuais, tá? No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Pronto, gente, feita a leitura do artigo, vocês viram que pela leitura simples desse dispositivo a gente vê total identidade com o que estamos vivendo nos momentos atuais. Mas antes de começar a discussão, eu preciso dizer o seguinte: tudo que eu emitir de opinião, tudo que eu disser de tese, de construção, eu não falo em nome da magistratura, tá? Não falo em nome da Justiça do Trabalho, falo como professor, como alguém que está estudando, até porque não poderia falar em nome da Justiça, Os casos ainda não estão chegando, não estão sendo apreciados, não poderia antecipar julgamento. Isso aqui é uma análise ainda em construção, em amadurecimento. Estou aqui, inclusive, para ouvir opiniões contrárias, para que eu possa aprofundar os estudos na matéria. Tá? Então vamos lá. Como vocês puderam ver, toda vez que uma atividade empresarial for suspensa definitiva ou temporariamente por ato governamental, e aqui se inclui ato de prefeitura, de governo de estado ou governo federal, tá? A lei diz que as indenizações trabalhistas ficam a cargo da autoridade estatal e não do empregador. Isso se chama na doutrina, gente, de fato do príncipe, tá? Então o nome, vocês vão ver isso bastante aí na televisão, em alguns dias, em alguns Instagrams, em alguns sites especializados. O nome desse instituto chama-se fato do príncipe. É toda vez que o interesse do Estado prevalece sobre o interesse particular e em nome desse interesse, a atividade particular ela é cessada, Ela é terminada temporariamente ou de forma definitiva. Então, numa leitura fria da lei, a gente entende que se aplica aí essa indenização a cargo do Estado. No entanto, gente, e aqui eu falo a minha opinião, tá? Vou trazer a opinião contrária. Não estou aqui para responder nada, estou aqui talvez até para confundir, colocar a gente para pensar um pouquinho, tá? Na minha opinião, e aqui eu acompanho também vários doutrinadores, juristas que têm se manifestado a esse respeito, não se trata de fato do príncipe. Por quê? Mas, Paulo, a lei é clara. Vamos lá. Os exemplos clássicos que os livros de direito trazem de fato do príncipe, quando tentam explicar esse instituto para os estudantes de direito, eles trazem um exemplo clássico que é a desapropriação. É quando o Estado desapropria um imóvel e ali um comércio local, alguma coisa privada,
para a construção de uma obra pública, um viaduto, um hospital público, uma rua, uma avenida. Então, nesse caso, a gente vê nos livros, quando a gente estuda aí na faculdade, que se trata de fato do príncipe. O poder público teve aí um poder de escolha, que a gente chama de discricionariedade, é uma análise de conveniência, de oportunidade, e decidiu desapropriar aquele imóvel para que ali passasse uma avenida, uma rua, ou fosse construído um hospital público. Esse é o exemplo que a gente tem nos livros, e a gente consegue ver aí que existe uma margem de escolha. No caso atual, a gente vê que não existia uma margem de escolha. É um caso de saúde pública, de interesse público. O governo precisava agir, tanto os governos municipais como os estaduais. Era necessário tomar uma atitude em nome do interesse público. Inclusive, existe um precedente do TST. O TST, para quem não sabe, é o Tribunal Superior do Trabalho, a instância máxima da Justiça do Trabalho, que fala exatamente sobre isso, que não há fato do príncipe quando a decisão da autoridade governamental foi tomada para resguardar interesse público, que parece ser bem o caso aqui. Até porque, se a gente analisar pelo outro lado, se os governos estaduais, municipais, o federal, nada fizessem, né, a gente poderia ter ações de indenização em face do Estado pela omissão na proteção à saúde pública e do interesse público. Então, de certa maneira, o Estado seria responsabilizado de uma forma ou de outra, agindo, né, ou não agindo. Então, esse é meu posicionamento, é o posicionamento de grande parte dos doutrinadores, dos juristas, de professores, de advogados respeitados, mas também outra parcela de estudiosos respeitados, advogados, juristas, se manifesta no sentido contrário. Falam que se aplica sim a teoria do fato do príncipe, que quando se estuda direito administrativo clássico, não se faz a distinção entre ato vinculado ou ato discricionário, né? O que quer dizer isso? O ato vinculado é aquele que só existe uma escolha a ser tomada, uma decisão a ser tomada. O discricionário, como eu falei, existe uma margem de escolha. Então, os estudiosos do direito administrativo clássico, e aí também tem vários pensadores atuais que concordam com essa tese. É fato do príncipe, a decisão tomada pelo Estado precisa ser compartilhada por toda a sociedade precisa pagar esse prejuízo, e como a sociedade paga esse prejuízo? Por meio do Estado, né? Já que se paga impostos, tributos, isso se consolida no orçamento, né? No tesouro, no dinheiro público, e esse dinheiro precisaria responder a essas empresas que precisaram demitir nesse período, já que suas atividades foram interrompidas temporária ou definitivamente. Então nós temos dois lados de uma mesma moeda. A gente só vai saber o que vai acontecer na realidade quando esses casos começarem a chegar na justiça, até porque aí vem um outro ponto. Esse fato do príncipe, ele não se opera de imediato. Vamos ver o que diz o parágrafo 1º do artigo 486 da CLT. Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho, para que no prazo de 30 dias alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como chamada à autoria. Como vocês viram, isso é matéria de defesa. Ou seja, é preciso que exista um processo judicial, ou seja, aquele empregado que não recebeu as verbas rescisórias precisa entrar na justiça contra o seu empregador, né, cobrando as verbas rescisórias, e o empregador, em defesa, na contestação, vai trazer a alegação de que se trata de fato do príncipe, de que foi o governo estadual, municipal ou federal que determinou o fechamento, a suspensão das atividades e que aquilo ali inviabilizou a continuidade daquela relação de trabalho. Então, o fato do príncipe ele não vai se operar da noite para o dia, ele precisa ser invocado em defesa em processo judicial. Então, vai ter que ser tratado caso a caso. E as decisões também, gente, vão variar caso a caso, porque cada juiz
tem o seu entendimento, vai proferir sua sentença em um ou em outro sentido. Esses processos, sem dúvidas, vão subir para os TRTs, e aí, né, as turmas vão decidir, os desembargadores vão decidir essa questão, e ainda há a possibilidade disso chegar no TST, né, que analisa essas teses jurídicas de acordo com a Constituição e as relações de trabalho. Então, isso é um caso que ainda vai demorar bastante a ser decidido de forma definitiva. Lembrando aí que existe também um outro ponto. É toda a rescisão que é paga pelo Estado, caso haja o reconhecimento de fato do príncipe? Não, tá? O que é pago pelo Estado é apenas a indenização da rescisão. O que isso quer dizer nos tempos atuais? Apenas a multa, né, dos 40% sobre o FGTS. Aí não entra 13º proporcional, férias proporcionais, saldo de salário, porque tudo isso se configura em verbas trabalhistas, direito adquirido do empregado, e a responsabilidade pelo pagamento continua sendo do empregador, havendo fato do príncipe ou não, tá? O que vai ser transferido para o Estado é a responsabilidade pelo pagamento dos 40% do FGTS. E aí também tem uma discussão sobre o aviso prévio, né? Eu entendo que o aviso prévio entra porque é uma verba decorrente da rescisão do contrato de trabalho. Então, caso seja reconhecido fato do príncipe, entra aviso prévio e 40% do FGTS por serem verbas decorrentes de uma rescisão contratual, tá? Lembrando que isso precisa ser invocado em defesa. Isso não se opera milagrosamente e automaticamente da noite para o dia, certo? E tem um outro detalhe, eu falei em 40% do FGTS, mas a lei de FGTS fala que quando a rescisão ela é feita por motivo de força maior, essa indenização de 40%, essa multa, né, que a gente conhece como multa do 40%, ela é devida pela metade, ou seja, apenas 20%. Então, caso o empregador demita o seu funcionário motivado por essa situação de calamidade pública, dificuldade financeira, ela já foi reconhecida como força maior na medida provisória 927, que foi publicada na semana passada. Então, para fins trabalhistas, tudo isso que está acontecendo já é reconhecido como motivo de força maior. Então, o empregador, ao invés de pagar 40% da FGTS, paga apenas 20%. Tá? E se houver aí o reconhecimento judicial de fato do príncipe em determinado processo, o Estado responde também apenas por 20% do FGTS, da multa do FGTS. Existe essa discussão, existe respaldo jurídico e legal para essa tese também, tá certo? Gente, eu termino aqui esse vídeo, eu não pretendi esgotar a discussão. É um artigo que, embora antigo, mas a discussão é nova, é atual, precisa ser analisada aí com muita calma por cada justiça local, né? A gente sabe que os atos devem ser analisados de forma muito minuciosa para que a gente chegue a uma discussão e uma decisão amadurecida. Fico aqui aberto para dúvidas, críticas, para que a gente consiga discutir isso ainda. Temos tempo para discutir e amadurecer o assunto. Eu sigo à disposição de vocês e torcendo para que essa semana traga notícias melhores do que a semana passada. Tchau, tchau!